um estado que tem 200 anos, já fomos dependentes de outro, então a gente vai pegando culturas de outro. Então, eu acho que é a nossa cultura, né? Que temos muitos homens mestres, e agora que começamos a ter. E eu fico feliz. E ao invés de eu dizer, é o machismo, eu fico feliz. Eu quero entender agora e queria que outros homens entendessem esse momento que a gente está vivendo, porque vieram duas mestras, já tem 3 na postura, já tem mais, e que a gente entende que tem mais pessoas que podem chegar a isso e já são reconhecidas muito antes de serem mestras, porque existem homens como o senhor, que abriram a visão, como o mestre Mola, como outros mestres, mestre Bode foi o primeiro aí, né? E aí, mestre Moruim, e já estão abrindo a visão, que a gente precisa dar lugar às mulheres que elas realmente, de fato, exercem. Porque fazemos um trabalho tão belíssimo quanto os homens, né? E ainda temos o índice de que somos mais pacientes, mais toleráveis, mais propícias a conversas. E eu acho que se for buscar hoje, em algumas instituições como escolas, hoje a gente tem o arte capoeira, mas eu já vi outros projetos dando certo aí nas escolas. Mas aí, se for olhar a quantidade de mulheres que já dão aulas em escola particular, no interior e aqui são muitas. E uma coisa que eu pretendo fazer, né, quando, e está próximo, quando eu me formar mestra, e por que quando eu me formar mestra? Porque precisamos de algum título para poder calar a boca de alguns. E o título é importante, ainda que o nosso reconhecimento veio antes, né? Fomos reconhecidas e nomeadas antes, né, do título. E aí acontece de muita gente me chamar de mestra, tá? Porque fomos nomeadas. A partir de hoje elas são mestras. Elas vão trilhar um caminho de mestria. E nesse momento, e quando eu me formar, que tem data, né, 12 de dezembro, junto com 2 mestras maravilhosas, eu tenho projetos, inclusive, prontos para tirar do papel. E o primeiro dele é uma organização onde a gente vai formar um conselho de mestras para mulheres. Não quer dizer que um homem não seja bem-vindo, até porque eu não sou feminista, apesar de achar que as feministas, abriram o caminho para eu estar aqui hoje, brilhantemente, com todas as suas lutas, reconheço. Mas sou o tipo da mulher que não preciso que ninguém abra uma roda para eu entrar, porque só entra mulher, porque senão o homem vai lá e compra e tira. Por quê? E por que eu falo isso? Porque eu entendo que existe hierarquia e graduações, e eu entendo que existe conversa dentro do jogo da capoeira. E mesmo eu sendo uma contramestra, às vezes existe um jogo tão bonito entre um aluno ou um monitor, que eu não vou comprar aquele jogo só porque eu sou uma contramestra e eu tenho que ir lá comprar, ou alguém me comprou para jogar e eu vou lá, dou a volta e vou ter que comprar de novo porque me tiraram. Eu não tenho muito isso comigo. Eu acho que existe um momento, existe para tudo e existe para todos. E aí eu pretendo formar, né, esse conselho de mestras e abraçar as pessoas, mulheres que dão aula, que ministram, que trabalham na sua academia, que apoiam, que têm os seus trabalhos, para chegarem junto e a gente fazer semanalmente conversas como essa, para que outras mulheres saiam do seu casulo, que escutem e que possa, cara, eu posso estar ali também, que a minha história possa encantar outras pessoas. Acho que esse é o meu caminho da mestria, né? Não vou nunca pelo lado machista. Eu tenho algumas exceções. Eu também nunca sofri nenhum problema, nenhuma roda que eu achasse foi extremamente machista, só fez isso comigo porque foi mulher na roda. Porém, na vida, e agora, principalmente com a nossa formatura de mestra, eu escutei irmãos meus da capoeira que deveria chegar para mim e aplaudir, dizer o seguinte: por que já estão sendo chamadas de mestras? Aí eu tenho que explicar, não, fomos reconhecidas, mestra, muito, muito antes,
Ah, mas isso não é tradicional, ser reconhecida primeiro, vocês foram indicadas. Não, nós fomos nomeadas primeiro, indicadas depois. Existe uma data. Ah, mas não é tradicional. Aí eu perguntei, e quem é tradicional aqui? Você é tradicional de quem? Você segue quem para ser tradicional? Qual a tua linhagem? Aí a pessoa ficou calada. E a mesma pessoa, né? Tipo, outra pessoa que é um contramestre, homem, é chamado de mestre, normalmente ele aplaudir. Não, deixe ele. Quer dizer, para mim que sou mulher, eu não posso ser chamada de mestra, porque eu fui nomeada, eu fui indicada. Mas o homem, que é um contramestre, pode ser, ô, mestre, vem cá. Como eu vejo muitas pessoas de grupo grande, que são professores, e as pessoas chamam de mestre e tá tudo certo. Tudo bem? E esse eu acho que foi o único momento machista que eu falei. Se fosse um homem, você não faria isso. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não desço da minha postura, eu não preciso ser feminista. O meu lugar, né? Eu vou conquistar tudo que eu preciso sem passar por cima de ninguém. As pedras que vierem contra mim, que vem. E aí a gente faz castelo. E vem, inclusive, de pessoas que dizem assim, olha pra você, tipo, eu tô aqui em Maceió com a capoeira de Maceió desde 99. E aí eu conheço muita gente. Mas como eu disse, como eu não era de brigar, nunca fui de brigar, nunca fui pra uma roda pra brigar, por mais que estivessem brigando, nunca precisei bater em ninguém, nunca precisei aparecer, nunca precisei ser expulsa de uma roda, né? E aí eu vejo pessoas que eu conheço das antigas que me conhecia, que estavam no mesmo. Eu não lembro de você. Aí eu fico olhando, gente, e fui eu que tive um acidente que sofri amnésia. E ainda assim eu continuo sendo eu, não vou deixar de falar bem do que, principalmente das pessoas que eu conheci, que eu vi crescer e desenvolver na capoeira. Acho que tem mulheres maravilhosas na capoeira que deveria estar com uma graduação maior. Uma delas é a Linda Maria, do Legião, uma irmã de capoeira, que quando eu cheguei já era mais graduada do que eu, no Memórias de Pastinha. Saiu para outros grupos. E vou sempre reconhecer essas mulheres. Porque eu reconhecer elas não quer dizer que eu seja menos. Só acho que eu valorizo elas. Aí agora eu entro em outro debate. Uma coisa bem importante. Eu, Pantera, eu amo jogar com homens. Eu tenho um certo trauma de jogar com mulheres. Ainda são poucas as mulheres que jogam de boa. Eu vejo muito uma rivalidade que não há necessidade. Quando tu entra numa roda, a primeira coisa a mulher quer bater, quer putar, porque... E eu fico olhando, cara, essa não foi a capoeira que me ensinaram. Até tentaram, tá? Até porque treinar com o mestre bombeiro não é fácil, não. É madeira de dar em doido. Mas você diz que as mulheres, elas gostam de testar, aprontar. Mulheres contra mulheres, ou com homens também? Não, eu já vi com homens, já vi algumas com homem, mas acho desnecessário algumas atuações. Inclusive, algumas rodas que se faziam antes, rodas femininas, eu não participava e era convidada. Por que eu não participava? Primeira coisa, eu sou uma pessoa muito grata e eu sempre treinei com mestre homem, com professor homem e tal. E foram eles que me passaram conhecimento. Aí eu vou fazer uma roda feminina, tudo bem? Aonde eu proíbo um homem de jogar? E o que é que eu tô fazendo? Em que é que eu tô sendo melhor? Eu tô fazendo praticamente a mesma coisa que eles, quando faz uma roda e a gente mal consegue entrar, só porque é mulher. E aí eu sempre fui muito contra isso, eu fui muito contra o... Você faz uma roda, só pode homem. Ah, mas você pode tocar. Poxa, se tu não segura nenhuma instrumentação, o que é que tu tá fazendo aí? O homem não joga, mas o homem toca. Aí vai fazer palco pra mim? Eu acho que sempre foi assim. Dá pra andar de igual para igual. Não é fácil? Não. Eu entendo que não é. E não é em qualquer meio. Nunca foi. Mas não é essa a nossa luta, conquistar. E ainda diz mais, conquistar, eu não tô chamando ninguém de burro, conquistar pela inteligência, conquistar pelo jeitinho, conquistar pelo carinho. Por que eu vou conquistar pela porrada se eu não vou conseguir ir na porrada? Por que eu vou querer ser diferente? E aí eu nunca gostei dessas separações.
nessa parte, assim, eu nunca fui a favor, porque não há necessidade. Eu acho que todo o meu conhecimento, nenhum foi de mulher. Não existe nenhuma mulher aqui em Alagoas ou fora que seja a minha inspiração. Não, existem homens. Homens admiráveis que, sabe, me deram a oportunidade de crescer, de aprender e sabe, o mestre bombeiro mesmo é um. Ele cede para mim todo o tempo. Porque um homem que chega cansado, te leva de bicicleta para a faculdade, para tu concluir teu sonho, vai te buscar de novo. Quando tem oportunidade, não, veja primeiro ela, que ela tem mais cabeça. Quando ele diz isso, mas ele tá abrindo assim, tá abrindo as portas. Não a minha esposa, mas ela é competente para fazer isso. Então, eu já vivo com um homem que me dá um exemplo disso todos os dias. Amanhã você proíbe ele de jogar na sua roda. Aí eu vou lá proibir ele. O cara que me ensinou, eu vou fazer uma roda só de mulheres, mas tu não entra não, viu? Tu não vai nem... Eu não concordo. E aí eu fui numa roda esses dias, que eu fiquei besta ver crianças, mulheres se degladiando. E seus professores irresponsáveis jogando lá e deixando as crianças cá. Eu tive que sair de lá, que era roda de mestres e monitores, para vir olhar as crianças dos outros. Porque comigo isso não acontece, né? E aí, assim, eu acho que os únicos embates que eu já tive, que nunca foi físico, foi desse tipo. Quando eu vi algum tipo de violência contra aluno, de mestres, por parte de mestres, e já existiu, principalmente aqui dentro de Alagoas, aqui dentro de Maceió, e eu ver alunos bons de capoeira, jogar capoeira boa e botar mestre no chão, botar professor no chão e botar dentro do jogo, um jogo bonito, e os caras pegar aluno meu e querer ir dar porrada. E aí eu dizer, eu. Ah, se fosse comigo, o mestre falava, eu saía daqui desmaiada. Eu digo, se fosse pro senhor não ia fazer isso não. Sabe por quê? Porque ele vem andando e vai sair andando, porque é um aluno, porque é uma criança. Se o senhor não tem postura, e aí eu era imbatível nisso, se o senhor não tem postura para ensinar seus professores a derrubar meu aluno em 300 bandas e 300 rasteiras que eu ia bater palma, a capoeira dele parou, sei lá em que tempo, em que ano, para ele pegar o meu aluno da porrada, aí sim. E esses embates aqui e acolá aconteciam. Hoje eu não vejo muito isso, né? E aí, graças a Deus, eu vejo uma evolução. Eu não acho que eu vejo tanto o machismo crescendo, eu vejo uma evolução. Eu vejo que a gente está num caminho muito massa, apesar de muito tardio, com relação aos homens, óbvio. Que a gente já faz capoeira desde que os homens também faziam, né? Nós aqui, principalmente, 40 anos não é, né? Porque é o nosso tempo de capoeira, 40, 45 anos. Tem mulheres desde então, como o senhor mesmo é. E não eram mulheres para bater palma, era mulher para brigar, para entrar na capoeira, para entrar na roda, mas elas mesmas foram ficando pelo caminho. Por causa disso tudo. Casa, trabalho, filho, não é fácil.